Deus nos abençoe, e é com muita alegria que participamos esse mês do aniversário da casa e participando para que a gente possa fazer aquilo que é o objetivo da nossa doutrina, que é a divulgação, para que possamos ter acesso às informações que nos possibilitarão mais rapidamente a nossa reforma íntima, a nossa transformação. O nosso tema de hoje é o Livro dos Espíritos, da parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. O nosso item é natureza e gozos futuros. A humanidade, ela sempre teve, a necessidade de se esclarecer da vida depois da morte. Na realidade, o que aconteceria conosco depois que terminasse o nosso tempo de existência terrena. Então, naturalmente, que nós temos, ainda fortalecido muito em nós a visão do céu e do inferno. E que esses lugares nós estaríamos destinados a eles de acordo com o nosso proceder. Então, a teologia, ela nos informava e nos informa que o bom irá para o céu e que o mal irá para o inferno. E criou-se, esse estigma que nos deixa bastante sem recursos para entender como é que funciona. E aí a doutrina espírita, esclarecedora do jeito que é, Kardec, na sua sabedoria, ele trabalha esse item não só no Livro dos Espíritos, mas bem mais na Gênesis, no céu e inferno. Ele trabalha bem esse tema para que a gente tenha a segurança do futuro. Então, esse item das penas e gozos futuros, ele é um item relacionado à vida futura. Então, para que a gente possa compreender a natureza dessas penas e desses gozos, desses castigos e dessas recompensas, a gente precisa ter a visão da vida futura. E aí a doutrina entra com uma vantagem muito grande. Por quê? Porque as outras teologias, elas não oferecem explicação lógica e racional de como funciona essa vida. Ela te dá duas opções. Então, a doutrina te abre o leque. Então, Kardec, na sua sabedoria, ele logo pergunta aos espíritos se essas penas, se esses gozos têm alguma coisa de material para se gozar depois da morte. Então, ele já começa com uma pergunta importante. Afinal, ele sabe da nossa natureza ainda muito materializada. E a doutrina também nos orienta que a maioria dos nossos problemas e sofrimentos é relacionado ao apego às coisas materiais, a esse mundo material. Então, logicamente, o raciocínio, a razão nos diz que aqueles que são mais apegados às coisas materiais e ao mundo material, naturalmente que esses, depois da desencarnação, depois da morte, eles vão ter maior dificuldade em se readaptar ao mundo espiritual, mesmo sendo de lá que nós viemos. Mas ainda assim, a gente se impregna tanto dos valores materiais que nós retornamos ainda muito apegado. Então, Kardec quer saber como é que funciona isso.
A gente sofre, a gente é feliz. Como é que isso funciona? Então, a gente sabe muito bem que essa sensação, esse sofrimento, essa alegria, elas não podem ser material. Porque, afinal de contas, a matéria não existe no mundo espiritual, não essa matéria densa que nós imaginamos. Então, obviamente, por mais que o espírito não consiga compreender, o sofrimento dele é todo, né, imaterial, é todo moral, né? E naturalmente que o espírito liberto dessa matéria, ele se impressiona e ele se ressente muito mais do que nós enquanto encarnados. Então seria, né, uma coisa muito importante para a gente estudar e aprender, porque afinal de contas os espíritos falam que é por causa desse conhecimento e por causa desse sofrimento no mundo espiritual que nós necessitamos de nos reformar. E esse é o termo que os espíritos usam, reformar. Nós precisamos reformar o nosso entendimento acerca da vida espiritual, acerca da vida futura, para que a gente possa retornar a essa pátria, a essa casa, de forma mais segura. E aí Kardec começa a trabalhar como é que é os sentimentos, como é que é esses espíritos no mundo espiritual. Como é que ficam os bons? Como é que ficam os maus? Será que eles são destinados ao mesmo lugar? Eles têm direito às mesmas coisas? E aí começa a se trabalhar a questão da nossa vida presente. Porque, afinal de contas, as consequências no mundo espiritual, elas estão intimamente ligadas ao uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio aqui. Então, as consequências, as penas e os gozos da vida futura está intimamente ligada ao nosso livre-arbítrio. Então, nós não poderemos chegar lá e dizer assim, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando, porque Ele não gosta de mim. Isso é um pensamento que nós temos já encarnados. E desencarnado, esse sentimento, conforme a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, a gente também, né, dá uma dimensão maior a esse nosso equívoco de conhecimento e de pensamento. Então, naturalmente, que o que faz os espíritos ainda imperfeitos sofrerem no mundo espiritual, a maioria das vezes são as necessidades que eles ainda têm e que eles precisam do mundo material. E como os bons espíritos, aqueles que conseguiram fazer bom uso do seu livre-arbítrio, conseguiram já colocar em prática essa reforma da nossa intimidade, dos nossos conhecimentos, naturalmente que esses espíritos se encontram, né, livres desses sofrimentos, dos apegos materializados. Então, naturalmente que aquilo que Jesus coloca para a gente no Evangelho, a cada um segundo as suas obras, é uma realidade. É uma realidade aqui e é uma realidade muito mais intensa no mundo material. E a intensidade da nossa felicidade ou da nossa infelicidade vai estar sempre correlacionada com as nossas atitudes aqui na nossa vida presente. Então, eu estava lendo uma passagem no Momento Espírita, onde dizia da história, não é, de um rapaz que já muito novo engravidou
a empregada da sua casa, de 17 anos, e assim que descobre que vai ser pai, entra em estado de choque e vai embora. Vai embora e deixa até a sua própria mãe, que dependia dele financeiramente, né? Mas o impacto foi grande, ele não aguentou, foi embora. Seguiu a sua vida, foi embora. Passado alguns anos, ele já nem tinha mais isso na memória, ele resolveu que já era a hora de fazer a vida dele, de casar, ele queria ter filhos. Então, ele casou-se. Casou-se naquela ânsia de poder ter seus filhos e logo, né, mais tarde percebeu que os filhos não chegariam, que não chegavam. Então, ele se entregou à bebida. Se entregou à bebida e cada vez chegava mais tarde em casa e muitas vezes não voltava para casa, até que se entregou totalmente e já nem voltava mais. A esposa foi refazer a sua vida, trocou de cidade, porque naquela época ficava-se muito visada, trocou-se de cidade, foi trabalhar e foi seguir a sua vida. E ele ficou preso a esse ressentimento porque ele colocava nela a responsabilidade dele não ter sido pai. Então a vida passa, o tempo passa, ele cada vez mais revoltado com Deus, porque afinal de contas Deus o estava castigando, provavelmente por causa de outra coisa que ele fez na vidas passadas. Então ele dizia que esse problema que ele agora teria, que era não ter filhos, ele deve ter contraído, né, em vidas passadas. E a gente vê que a gente usa dessa desculpa largamente, não é? Então, da memória dele, se apagou que ele já tinha um filho, que ele deixou uma mulher grávida na sua cidade natal, mas ele simplesmente apagou isso da consciência dele, né? E quando ele se vê sem a possibilidade de realizar aquele sonho, ele culpa Deus, porque é muito mais fácil. Agora, do que esse espírito precisa para chegar ao mundo espiritual e reassumir as suas responsabilidades? Colocar na sua consciência o ato equivocado que ele cometeu. O que ele precisa? Ele precisa ser bem recepcionado? Ele precisa ir para um lugar iluminado? Não. Ele vai precisar do sofrimento. Ele vai precisar sacudir a sua moralidade. Ele vai precisar buscar dentro dele, e isso somente quando ele empenhar a boa vontade. Porque se fosse tão simples assim, chegar no mundo espiritual e reconhecer os seus erros, nós estaríamos bem, né? E a nossa humanidade já bem avançada no quesito moral. Mas não. A gente vai em busca, né, desse mundo espiritual, vamos encontrar lá as consequências do nosso proceder, do nosso livre-arbítrio, e vamos talvez levar ainda muito tempo e talvez algumas encarnações para que a gente possa reassumir essa consciência culpada. Então, muitas das vezes, o que a gente encontra é uma sociedade em desequilíbrio, porque aquilo que nós fazemos fica realmente, né, gravado em nós. O espírito, nós espíritos somos seres imortais e temos, né, uma vida com várias existências. E essas existências ficam gravadas em nós. Todos os nossos atos, todas as nossas escolhas,
todas as nossas atitudes. Então, elas ficam gravadas em nós, enquanto espírito que somos. Então, até essa sombra e essa escuridão, como Joana de Ângeles nos fala, emergir em nós, nós vamos de encarnação em encarnação, de lutas em lutas, até que a gente possa realmente nos encontrar, até que a gente possa perceber que, na realidade, todas as dores e todos os nossos sofrimentos foram causados por nós mesmos. Então, a partir desse momento, o espírito entra, né, numa caminhada diferente, porque ali ele percebe que ele precisa reparar, que ele precisa refazer a sua caminhada, reencontrar talvez aqueles que nós prejudicamos, mas se isso não for possível, se eles estiverem muito à frente de nós ou à frente de nós, nós vamos reparando com aqueles que a providência divina coloque em nossos caminhos, com a mesma necessidade e talvez com os mesmos equívocos que nós tivemos. É por isso que Jesus sabiamente nos pede para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque nós não sabemos qual é a caminhada do nosso irmão. Nós não sabemos qual o caminho que ele trilhou, quais escolhas que ele fez, qual a dor que ele vivencia. Então, muitas das vezes, nossa sociedade, hoje, ainda em desequilíbrio, porque ela ainda ela traz na sua consciência adormecida, não é, os seus equívocos. Então, por mais que nós achamos que a gente mereça ainda muita coisa, o nosso passado depõe contra nós. E se nós não colocarmos, não é, a nossa vontade em prática para acelerar esse processo de reforma, nós estaremos ainda nessa, vamos dizer assim, nesse momento ainda dessa lei de causa e efeito, emaranhados ainda nos nossos erros e nos nossos equívocos. Então, nós sabemos que os espíritos que se esforçam já nessa encarnação, o que faz a diferença da chegada deles para a nossa? É porque eles já têm a consciência mais tranquila do que a nossa. Eles retornam com peso menor nos ombros. Então, para eles, essa consciência do mundo espiritual é muito mais abrangente. E não existe felicidade maior do que a consciência tranquila. Então, todo esse capítulo mostra para a gente, né, esse paralelo, esse controverso do equivocado com aquele que já escolheu acertadamente. Então, é justamente um parecer, não é, para que a gente possa guiar os nossos passos. Então, eles colocam, não é, que nós, encarnados, somos muito mais suscetíveis de sofrer a influência dos espíritos equivocados no mundo espiritual do que eles lá. É muito mais fácil o desencarnado, mal intencionado, nos influenciar aos erros do que um espírito equivocado no mundo espiritual querer influenciar outro equivocado. Por quê? Porque, na realidade, o corpo físico oferece barreiras. E nós temos a bênção do esquecimento do passado. Então, naturalmente, que eles identificam em nós
as suas próprias más tendências. Então, naturalmente, que eles vão ficar ali tentando te influenciar equivocadamente. Agora, vocês acham que um espírito ainda equivocado, ele tenta influenciar muito mais aquele que já está caído ou aqueles que estão tentando se levantar? Eles vão tentar muito mais investir naqueles que eles já percebem que estão tentando sair da condição dele. Por quê? Ele quer afins, ele quer números, ele não quer perceber o quanto ele sofre. Então, quando ele encontra pessoas que sofrem tanto quanto eles, essas pessoas não são interessantes. Interessa aqueles que estão tentando se renovar. Então, naturalmente, que a proposta é de boa vontade mesmo, que a proposta é de sacrifício, porque além da nossa condição ainda estar muito mais próxima ao nosso início do que a nossa destinação, nós temos ainda a influência da matéria. Nós temos ainda as nossas imperfeições. E é por isso que a doutrina espírita nos define. Ela diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Porque é aquele que está sofrendo a influência e está resistindo. É aquele que está vendo, que já está descobrindo as suas necessidades morais. É aqueles que já reconhecem as suas más tendências. É aqueles que lutam para construir as suas virtudes. Então, esses são realmente o objetivo desses espíritos que ainda se encontram obscurecidos. Esses espíritos que ainda rejeitam a luz. Então, esses espíritos nos preferem, porque nós já estamos aqui. Nós já conseguimos usar a nossa razão já começa a identificar a necessidade de fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, e com isso nós já vamos conseguindo escolher mais acertadamente. Então isso nos possibilita entender que tudo que nos chega a nós de infelicidade ou de felicidade foi construído pela nossa liberdade de escolha. Então, o véu da ilusão começa a dissipar, começa a nós, não é, a responsabilidade de reformar a nossa caminhada. Na página que nós recebemos hoje, diz assim, um parágrafo: as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem a ascensão justa, em correspondência direta com o esforço representante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, as que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Elas cancelam as suas possibilidades. Emmanuel não diz para nós que essa passagem é de Emmanuel e se intitula A Lei do Retorno, e está no Pão Nosso, no item 127, ele não diz que a criatura que se identifica com o mal está sendo castigado pelas leis de Deus. Não,
ele diz que elas cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Então, o que elas precisam? Elas precisam do remédio, elas precisam da lição. E é o que o nosso companheiro leu na página de abertura e comentou. Elas precisam voltar para o hospital escola. Ela precisa, a Terra é a nossa grande escola, ela precisa, né, dos grupos de estudo que ajudam nessa possibilidade de renovação. Ninguém precisa de castigo. As leis de Deus não são punitivas. A gente não precisa de castigo. A gente precisa de correção. A gente precisa de oportunidade para corrigir a nossa caminhada, para corrigir o nosso entendimento enquanto espíritos imortais que nós somos. Por quê? Porque enquanto nós estamos tão próximos ao início, ao princípio de tudo, nós achamos que essa é a nossa oportunidade grandiosa de conquistar tudo, conquistar os bens materiais, conquistar, não é, os amores, conquistar a felicidade. E a gente coloca a felicidade numa família perfeita, no trabalho bem remunerado, nos bens materiais, nas amizades que não nos decepcionam, e nada, numa alegria, né, que a gente não merece, que a gente não conquistou. Então, a última pergunta de Kardec nesse item fala assim, porque ele coloca aqui, né, que somente o bem pode nos dar a possibilidade de renovação na nossa caminhada. Só o entendimento da vida futura e o bem praticado pode nos possibilitar de chegar a essa condição de bons espíritos. Então, Kardec pergunta, será necessário que professemos o espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Porque esse item também coloca para nós a doutrina como uma doutrina esclarecedora, como a doutrina que nos possibilita um entendimento melhor da vida futura. Ora, se a doutrina espírita nos oferece isso tudo, ela é a solução, ela é a única opção de fazermos o bem, de termos essa responsabilidade perante o bem, e os espíritos respondem, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Olha que coisa magnífica, né? A gente se colocou aqui como os abençoados que têm maior possibilidade, não é, de entendimento das leis de Deus, principalmente essa lei de ação e reação, né, que oferece a cada um segundo as suas obras. Nós estamos realmente com essa possibilidade maior. Mas e aí os outros? Quantos existem dentro da doutrina espírita que ainda não têm o entendimento do bem? Quantos existem dentro do nosso movimento que ainda estão equivocados, grandemente equivocados nas suas escolhas? Então, será que para esse a vida futura vai se abrir porque ele é espírita? Não. Ela vai se abrir sempre
para aquele que tiver na sua bagagem o bem. Aqueles que sempre priorizarem o outro, as suas necessidades. Aqueles que, mesmo não sendo espírita, são desapegados das coisas materiais, do mundo material, dos sentimentos possessivos. Esses vão ser sempre muito bem recepcionados nesse mundo espiritual e nessa vida futura. Então, o que possibilita a criatura de ser feliz ou infeliz é o entendimento que ela tem desse bem maior. É o entendimento que ela tem do Criador. Porque, afinal de contas, é Ele que nos possibilita estarmos aqui. Então, a gente vê pessoas sem o mínimo conhecimento intelectual, mas se entregam à vontade de Deus, suportam todo tipo de sofrimento, porque elas confiam em Deus. E esse capítulo mostra para a gente isso. Por que nós temos medo da morte? Por falta de conhecimento. Por que nós temos insegurança quanto à vida futura? Porque nós ainda não temos o conhecimento. Então, o que esse capítulo nos oferece? Ele nos oferece essa visão para abrir esse leque de conhecimento, para mostrar para você que não existe preferidos nas leis de Deus. Está lá o nosso Senhor lá no hospital, achando que Deus o está punindo porque ele fez alguma coisa de equivocada numa vida passada. Talvez ele esteja repetindo os erros da vida passada e não consegue compreender isso, né? E muitas pessoas, né, para fugir dessa consciência culpada, se precipitam, como ele coloca no capítulo, e retornam a esse mundo espiritual precipitadamente, até mesmo através do suicídio, porque elas querem fugir. Elas não conseguem lidar com a dor, com o sofrimento. Por quê? Porque a visão dela de felicidade é que tudo aconteça aqui e agora, nesse momento e nessa vida. Se não acontece, ela não foi a eleita de Deus, ela não foi a escolhida de Deus. Então é melhor fugir. E aí se equivocam. E aí, como é que fica? É realmente um sofrimento atroz. Então ele diz nesse capítulo que é um sofrimento inenarrável o espírito ficar no mundo espiritual visualizando constantemente o seu equívoco, o seu crime, a sua culpa. Então é aquilo que a doutrina nos ensina: a culpa acompanha o culpado, seja encarnado, seja desencarnado. Por isso, tantas pessoas em desequilíbrio, por isso tantas pessoas doentes, tantas pessoas fragilizadas no sentimento, tantas pessoas com necessidade de serem amadas, mas que ainda não conseguem amar. E porque não conseguem amar, elas ferem, elas magoam, elas machucam, abrindo esse leque de sofrimento ainda mais. Então, com a doutrina esclarecedora, ela mostra para a gente o outro lado. Ela mostra para a gente o lado dos bons espíritos, dos gozos que eles têm no mundo espiritual, porque também os acompanham todo
o bem que eles praticaram. E existe felicidade maior do que o reconhecimento desse bem no mundo espiritual? É que nem a passagem do Evangelho, que tem lá as frutas, a árvore frutífera, cheia de frutos. Cada bem que você fez é um fruto que você colhe. E a árvore está lá, frondosa, cheia de frutos. E quanto mais você tira um, mais frutos nascem. Por quê? Porque a providência divina quer que cada vez mais você pratique o bem. Então, essa é a nossa destinação. Esse é o desejo do nosso Pai amoroso para cada um de nós. Colher nessa árvore da vida, nessa árvore frondosa, os frutos do nosso bem. Então ele coloca a felicidade, aí ele fala assim, a felicidade dos eleitos. Mas não foi Deus que os elegeram, foram as suas escolhas, as suas atitudes e o bem praticado. Então eles realmente podem sentar à direita do nosso Mestre Jesus, que veio até nós para que pudesse apresentar para nós um Pai amoroso e justo e essa vida futura. Então, nós não temos outra alternativa, outra possibilidade que não seja fazer o bem. Que não seja buscar esse entendimento. E olha, o entendimento não se dá com uma leitura do Livro dos Espíritos, com uma leitura do Evangelho, não se dá com um trabalho somente numa assistência social, num trabalho mediúnico, não. Só isso não basta, porque senão os espíritas estariam salvos. É preciso agir, é preciso atitude, é preciso realmente vestir, né, esse conhecimento nas nossas atitudes. Então é preciso que você esteja lá na rua dando alimento e casaco para os nossos irmãos, mas também levando para eles o teu aperto de mão, o teu carinho. E quando o ônibus passa e diz assim, vocês estão alimentando vagabundos, leva para casa. Porque é isso que a gente ouve, sempre. Leva para a tua casa. A gente passa ali no Meier, naquele bar que tem ali, em frente à polícia, que tem ali os bombeiros, que tem ali uma televisão de 50 polegadas passando o jogo, que tem ali o batuque, que tem ali a cerveja. É o nosso caminho, a gente passa ali e tem sempre um que levanta e fala assim, leva para casa, porque vocês estão dando, eles estão deixando a sujeira no chão. Vocês não querem saber deles, vocês só querem dar para eles sujarem o nosso chão. Leva para a tua casa. Então a gente sabe que isso é uma realidade. A gente, quando entrega o lanche, bota na cesta, bota o saquinho na cesta, bota o lixo no lixo. A gente sabe que isso é importante. Mas a gente também reconhece que na condição em que eles se encontram, eles não têm esse entendimento. E aí, nós vamos virar as costas e vamos cruzar os braços, porque tem alguém que nos condene, porque eles deixam o lixo? Então, a gente precisa, não é, aprender a discernir em torno de tudo isso. A gente precisa saber que para fazer o bem, a gente não precisa da identidade, não precisa realmente saber se a pessoa realmente precisa. O importante
é aquilo que você faz. Eu me lembro que a primeira vez lá no CELAC, que eu participei de um grupo de estudo, alguém perguntou: mas e quando a gente faz a caridade, quando a gente está fazendo bem e a pessoa está ali recebendo, mas não precisa? E o coordenador falou: isso é entre ela e Deus. O importante é o que você faça, e aí isso é entre você e Deus. Então, a partir daquele primeiro momento, no nosso curso, realmente a vontade cresceu de entender esse mecanismo, de entender como é que funciona esse esclarecimento. Porque muitas vezes é difícil a gente fazer alguma coisa e receber de volta a ingratidão. A gente via lá, nós trabalhamos com um grupo também, lá de Quintino, de Cascadura, e a gente ia para uma praça ali de Cascadura, que eles chamam de ronda. O trabalho começava às 10 horas da noite e era toda sexta-feira. Então, como o CELAC não tinha esse trabalho de rua, a gente incluiu-se nesse trabalho. Então, fizemos muitos anos esse trabalho com ele. E a gente achava estranho porque a gente via chegar uma família num carro. Para a gente que chegava cedo, a gente observava. Estacionava o carro. Quando o grupo chegava com as coisas, eles se infiltravam lá no meio da população de rua, pegava tudo que a gente oferecia, e a gente sabe que hoje, na atualidade, oferecer recursos materiais está muito difícil, não é todo mundo hoje que pode contribuir. Então, eles pegavam tudo aquilo que a gente oferecia, entravam dentro do carro e iam embora. Aí a gente pensa assim, que absurdo, realmente, que absurdo. Mas isso é entre eles e Deus. Porque a partir do momento que ele faz isso, ele está tirando a possibilidade dele de receber a luz. Ele está criando para ele as trevas. Então, realmente, isso é entre ele e Deus. E a gente continuava. Teve uma época que eles não apareceram mais e sumiram. Então, o que nos cabia naquele momento? Chegar, enfrentar aquela família e perguntar por que eles faziam isso? Não nos interessa isso, interessa o que nós fazemos com as nossas atitudes. Então, a gente vê que o mundo oferece para a gente bastante recursos para que a gente possa desistir. A gente tem esses apegos do mundo materiais, esses enganos, essas ilusões, e tem a influência do mundo espiritual negativo. E a gente vai ver que a gente só vai conseguir realmente, atrair essa luz se a gente tiver muita força de vontade. Quantas pessoas desistem do trabalho doutrinário, do trabalho de assistência social, porque fulano não pensa igual a mim, porque ele faz diferente do que eu quero que faça, do que eu acho certo. E nos achismos, a gente vai destruindo todas as nossas possibilidades, todos os nossos recursos de buscar a luz. Então, não é Deus que nos ilumina. Somos nós que caminhamos para a grande luz. Nós estamos mergulhados nesses fluidos cósmicos, nessas leis imutáveis,
Então nós estamos mergulhados. Deus não precisa apontar o dedão para mim e dizer: a Sandra precisa corrigir essa falta. A Sandra precisa ser recompensada nesse bem que ele fez. Não, nós estamos mergulhados nessas leis imutáveis e vai ser a nossa própria consciência que vai determinar se nós escolhemos as sombras ou a luz. Se nós queremos construir para nós um futuro iluminado. Então, Deus não nos castiga. Essa visão equivocada das penas eternas está muito bem trabalhado no céu e inferno. Está muito bem explicada para qualquer entendimento, para saber que nós somos frutos das nossas ações. Então, não nos iludamos, não busquemos desculpas, porque na nossa atualidade a gente gosta muito de responsabilizar o outro pelo nosso sofrimento. Não busquemos desculpas, não vamos responsabilizar o outro, vamos agir, vamos ter atitude, vamos trabalhar, vamos ter a compreensão do que é o verdadeiro bem que pode iluminar a nossa caminhada. Aí a gente precisa do trabalho da distribuição, a gente precisa da reunião mediúnica, a gente precisa do trabalho social, a gente precisa do estudo em grupo, para que ele seja o estímulo. E aí Kardec, na observação dessa última pergunta que diz que nós não somente os espíritas encontrarão a felicidade na vida futura, ele coloca assim: a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque facilita nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. E é por isso que a casa está aqui há 60 anos. É por isso que alguém fundou essa e outras casas. É por isso que Kardec teve a missão de codificar a nossa doutrina espírita, para nos mostrar que a morte não existe. E aí a gente tem lá o final do filme do Divaldo, né? Enquanto seu pai sofria com a mediunidade dele, aceitava todo tipo de tratamento, porque via que o filho sofria com aqueles efeitos da mediunidade, mas não acreditava. Tinha sua crença católica, a mãe também tinha, mas a mãe acreditava nas visões que Divaldo tinha. O pai já tinha dúvida porque achava que aquilo dali era coisa ruim. Então, naturalmente, o filme termina com a aparição do pai, da mãe, do irmão, da irmã, e o pai dizendo para ele, quando ele vai entrar numa palestra: vai lá, meu filho, e fala para todo mundo que a morte não existe. Porque essa é a nossa realidade. A nossa doutrina é o nosso apoio, é a luz que nos possibilita caminhar mais rápido. É realmente o esclarecimento que nós precisamos ter para compreender que, como filhos de Deus, Ele não quer o nosso fim. Ele quer a nossa felicidade. Portanto, a morte não existe e nós estamos realmente destinados à felicidade. Mas felicidade que nós precisamos merecer e precisamos conquistar. Então, que as nossas etapas, que as nossas
reencarnações sejam estímulos para que a gente possa encontrar o bem maior. Que Jesus nos abençoe e que Ele faça sempre morada no nosso coração e nos ajude na compreensão dessa doutrina que nos ilumina e esclarece. E que as bênçãos de Deus ilumine também essa casa e que hoje seja 60, 120, 180 anos, que sempre vão reencarnar almas generosas que querem levar à frente a nossa doutrina e o bem nesse nosso planeta. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite. Nós agradecemos.